noite, meus amados. Daqui a pouco começamos mais um culto de louvor, mais uma noite de esperança, mais um tempo na presença do nosso Deus. Você que vai chegando, vai compartilhando esta live, esse culto, essa noite de esperança. Compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook. Só ir lá no compartilhar, vai aparecer lá para você fazer a publicação. Você aperta ali, põe publicar. Ou no seu WhatsApp também. Você pode fazer essa publicação aí. Exatamente vai abençoar muitas pessoas. Aqueles que você conhece, que são da igreja, talvez alguém que esteja desanimado, porque eu tenho certeza que a palavra de hoje vai animar o seu coração, vai te motivar, vai te encorajar. Amém? Deus abençoe as nossas vidas. Vamos começar esse culto adorando o nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Vamos desligar aqui a música. Muito bom estar com você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Que bom podemos estar juntos aqui. Eu quero começar esse culto lendo um texto da palavra. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue ela, abra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Minha Bíblia aqui funcionar, né? Esse é um texto para inspirar o nosso coração. Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus 5, verso 16. Ele diz assim: Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês. Amém? Assim brilhe também a luz de vocês. Brilhe diante das pessoas, para que vendo as suas boas obras, eles glorifiquem ao Pai. Amém? Vamos ouvir uma canção. Coloque o seu coração agora na presença de Deus. Preste atenção nessa letra. Tenho certeza que ela vai edificar a sua vida. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor
quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Mais técnico, mais rápido. Meu diferencial é a minha cabeça. Um ano, a minha decisão parava com isso. Enxuguei a lágrima. Amém, queridos. Essa música fala muito ao meu coração. O amor de Deus por mim foi tão grande. O amor de Deus por nós foi tão grande que naturalmente nos move a compartilhar esse amor com as pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é bênção do Senhor. Amém? Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Deus, pela misericórdia e pelo cuidado. Obrigado, Deus, pela tua provisão. Obrigado porque nada nos falta. Antes, ó Deus, o Senhor sempre está cuidando de nós. Nós somos muito felizes por isso, Pai. Por isso te agradecemos por mais uma oportunidade de podermos compartilhar contigo um pouco do nosso amor por ti, ó Pai. Compartilhar, ó Pai eterno, da tua palavra, experimentar da tua palavra e do poder dela em nossas vidas. Senhor, que o Senhor essa noite fale aos nossos corações, que reacenda e acenda a chama do teu Espírito em nós, ó Pai. A mesma chama que caiu, foi derramada sobre os teus servos no Pentecostes, ó Pai. Que esta chama seja sempre aquecida nos nossos corações, ó Pai. Para que, como cantamos agora há pouco, possamos, ó Deus, compartilhar deste amor, transmitir deste amor ao mundo, este amor que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos continuar louvando o Senhor, mas quero te encorajar, quero dizer para você que se você tem algum pedido de oração, coloque aqui nos comentários, porque nós vamos no final do culto orar pelos pedidos, orar por todos aqueles que precisam de uma oração. Amém, queridos? Vamos louvar o Senhor mais uma vez.
na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Foi ali. E agora foi na cruz, onde um dia eu vi. Os meus olhos abri e agora somos livres. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, está na cruz de Cristo. Ele conquistou na cruz do Calvário, pagou o preço dos meus pecados, dos seus pecados. Levante as suas mãos essa noite, cante bem alto, vamos juntos. E foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua. Aleluia! E foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora mais alto. E foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em. Aleluia! E foi na cruz, onde um dia eu sou livre. Oh, nada além do sangue de Jesus. Vamos! O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome supremo.
Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. A palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, Tão sublime sublime. é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. Ele levantou. Aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, santo, santo. Nome mais puro. Jesus. Nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, 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 santo. nome mais Nome puro, sublime, nome bendito é o nome de Jesus. Meu nome, Jesus. Jesus, Meu nome glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro. Glória ao teu nome, Senhor. Teu nome é doce, teu nome é lindo. É o nome mais puro. Nós queremos sempre olhar para ti com esse olhar de admiração, esse olhar de contemplação. E ver, ó Pai, sempre em ti o nosso grande Salvador. E dizer o quanto amamos o Senhor. Quantos somos gratos a Ti pela salvação, pela vida eterna. Oh Deus, obrigado, obrigado por pertencermos ao reino do Filho do Teu amor e não mais ao império das trevas. Este lugar de morte e destruição já não é mais o nosso, ó Deus. Porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos arrancou deste lugar e nos trouxe para o teu lar, para experimentarmos todos os dias o abraço amoroso, o olhar gentil do Senhor, ó Pai, para desfrutarmos da disciplina e, Pai, para podermos te conhecer cada dia mais. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque Tu és maravilhoso. Glórias ao Seu nome. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom estar aqui. Melhor ainda, podemos falar da palavra do nosso Deus. E hoje nós vamos falar dessa palavra. Hoje nós vamos falar
meditar, melhor dizendo, em 1 Pedro. Então, se você está com a sua Bíblia aí, pode abri-la. 1 Pedro. Eu vou entrar aqui pelo meu Instagram também, para que as pessoas que queiram assistir a mensagem por aqui também possam assistir, né? Olá, você que me acompanha pelo Insta, Deus abençoe sua vida. Mais uma noite de esperança. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 11 ao verso 17. A exemplar conduta do discípulo. Ok? Abriu a sua Bíblia aí? 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 11. A exemplar conduta do discípulo. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, perdi onde eu estou aqui, que vocês praticam, vou começar de novo. Tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem a todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Amém? Louvado seja o Senhor, que a palavra de Deus possa chegar no seu coração, em nome de Jesus. Como eu disse, o tema que vamos tratar hoje é a exemplar conduta do discípulo. Pedro, ao que me parece, é o único escritor da palavra do Novo Testamento, pelo menos, a utilizar essa nomenclatura, peregrinos e forasteiros, para se referir aos discípulos de Jesus. Faz todo o sentido, Pedro, usar essa nomenclatura, porque de fato Pedro foi alguém que levava uma vida tranquila como pescador. Pedro era alguém que alguns dizem até mesmo bem-sucedido na sua profissão. Tanto que, quando ele nega a Jesus Cristo, se você lembra bem disso, ele volta triste, mas ele volta para o ofício anterior, né? Se talvez não fosse a sua praia, ele teria, ou não fosse bem-sucedido, teria ido fazer alguma outra coisa. Mas ele volta, porque aquilo era algo que ele fazia bem, né? Porém, Pedro, como pescador que largou tudo para servir a Cristo. Pedro se tornou um grande líder da igreja. Mas Pedro se via, após a morte e ressurreição de Cristo, após o Pentecostes, Pedro começou a se perceber como alguém diferente. Alguém que não pertencia mais a este mundo. Alguém que não pertencia mais àquela religiosidade judaica. Pedro não pertencia mais a esta realidade, né? Chamada mundo. Pedro não pertencia mais a isso. Pedro talvez tira esta ideia de peregrinos e forasteiros lá do Antigo Testamento. Ela é usada no Salmo 119, eu já dei estudo sobre o Salmo 119 e lá fala, ele utiliza essa linguagem, né? Ele fala que sou peregrino, Senhor, né? nesta terra, me permita então guardar
a tua palavra. Né? Esse é o salmista, e o Salmo 119 é um salmo apaixonado, né, pela palavra de Deus. É muito gostoso estudar o Salmo 119. Quando ele se utiliza desta linguagem, seja Pedro, seja o salmista, eles têm a intenção de afirmar que esta vida que vivemos aqui é apenas um lugar de passagem. É apenas um lugar onde eu estou, mas que não pertenço a este lugar, né? E que enquanto eu estou aqui, ou enquanto ele está aqui, existe um propósito eterno para esta vida. E isso é muito interessante na vida do discípulo. Ele perceber e entender que a sua vida existe hoje por um propósito eterno. Ele não está aqui para satisfazer desejos pessoais. Né? Esta existência aqui nada diz respeito ao eu. Nada diz respeito ao eu, mas à vontade soberana do Senhor, daquele que é o meu Senhor, daquele que é o meu Deus, daquele que é o meu dono. E isso é maravilhoso, isso é bênção do Senhor nas nossas vidas. Precisamos assumir esta posição, esta postura de peregrinos. Precisamos nos convencer de que estamos aqui por causa da vontade de Deus, por causa de uma missão que Deus nos deixou aqui, de um plano que Ele tem para com a humanidade através da vida dos seus discípulos, através da vida dos seus eleitos, através da vida da igreja. Nossa igreja esse mês completa 118 anos. E ela só completa isso porque homens e mulheres chamados por Deus entenderam que a igreja tem um papel fundamental na sociedade. E que esse papel tem muito a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Tem muito a ver com o plano salvador do Senhor Jesus. Então Pedro utiliza de forma brilhante esta linguagem. Né? Bom, aquele que é peregrino, ele é alguém, né, que se abstém das paixões da carne que fazem guerra contra a sua alma. Já falamos bastante sobre isso, né? Como a carne, né, tenta constantemente dominar o interior e controlar a vida do discípulo, controlar a sua vida. Nós não vamos ficar nessa parte, nós vamos direto para o verso 12, porque é aqui que eu quero focar com você. O Pedro fala, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Como disse, um propósito que em nada tem a ver com o eu. Perceberam? Pedro vai dizer sobre uma conduta exemplar no meio dos gentios ou no meio dos perdidos. Nós vamos falar um pouquinho disso já já. Primeiramente, precisamos entender que esta conduta precisa ser o resultado de uma vida inclinada ao Espírito. Precisamos entender que esta conduta exemplar que Pedro está falando não tem nada a ver com a mera aparência, como era o caso dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos doutores da lei. Jesus diz que eles são como sepulcros caiados, né? Brancos e bonitos por fora, mas por dentro eram cheios de morte e destruição. Não é desse tipo de conduta aparente que Pedro está falando. Pedro, ao falar desta conduta, aponta para a necessidade de uma conversão completa e plena. Jamais em partes da vida. Vou dar um exemplo. Esta conduta exemplar ela só acontece quando a minha conversão é percebida e vista pelas pessoas em todos os momentos da minha vida. Por exemplo,
eu sou um exemplo de pai convertido. Todo mundo olha para mim e diz, olha como ele é um pai cristão, ensinou os filhos no caminho do Senhor. Mas no trabalho, esta conversão desaparece, eu falo besteira, eu ajo com malícia, né? Eu dou em cima da colega de trabalho, eu sou uma pessoa totalmente fora do padrão de um cristão. Né? Mas em casa não, eu sou exemplar. Ou vice-versa, né? No trabalho eu prego, eu testemunho, eu falo, eu leio Bíblia, eu cito o versículo bíblico, mas eu chego em casa, eu brigo com a mulher, eu chuto o cachorro, dou uns tapas no meu filho e a vida segue, né? Ou seja, eu sou um convertido lá no trabalho, na escola, né? Na igreja, mas em casa essa conversão desaparece. Se assim a minha vida for, de fato, eu nunca terei uma conduta exemplar, como Pedro está dizendo, mas terei uma conduta totalmente equivocada. Vou ser um sepulcro caiado. O discípulo de Jesus é aquele que, por passar por uma conversão completa e plena, que envolve toda a sua vida, ele externa para o mundo a sua nova vida em Cristo. Para Pedro, esta nova vida precisa ser tão evidente para os de fora, que chega a inspirar, ou seja, os perdidos ficam admirados com a beleza da vida, ao ponto de querer imitá-la, ao ponto de querer esta vida. É muito interessante esta visão de Pedro sobre esta conduta, né, exemplar aí. É algo maravilhoso, né? É algo que chama a atenção, né? Quando as pessoas de fora, elas começam a olhar para você e dizer, eu quero ser como você, eu quero ter uma vida como a sua, tem algo especial em você, algo que me chama a atenção. Como diz lá Jesus no texto que lemos no começo, é uma luz que brilha, que irradia, que transmite vida, que inspira. Isso é muito legal. E é sobre isso que Pedro vem falando ao longo do texto que nós lemos. Uma conduta exemplar, né? Agora, como evidenciar esta conversão, essa conduta de forma prática, né? Como ter esse testemunho de forma prática? Aqui é algo muito interessante que eu gosto de pensar, né? Quando nós falamos de testemunho, de uma conduta que as pessoas veem, ou quando falamos de testemunho, a gente vai lá na frente da igreja, não estou dizendo que isso é errado, não é isso, mas quero refletir sobre isso à luz do texto. Geralmente pensamos em testemunho e lá na frente falar de algo que Deus fez a nós, sobre mim, sobre o quanto Deus abençoou a minha vida. E nós acreditamos que falar das bênçãos de Deus para nós pode levar o perdido a querer Jesus, né? Mas o que Pedro nos traz no texto que lemos é que não é o testemunhar das nossas bênçãos, ou da nossa prosperidade, ou o testemunho de sermos bem-sucedidos. Quando olhamos para o texto, Pedro fala com muita clareza que observando as boas obras que vocês praticam. Depois no verso 15 ele fala, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos.
Depois no verso 16 ele fala como pessoas livres que são, não usem da liberdade para dar desculpa, como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Perceba, é pela ação prática de servir o gentio, por seu movimento de amar aqueles que até mesmo eram considerados ou desconsiderados, né, ou considerados pecadores rejeitados, no caso do gentio, né? E quando a gente vê ele usar a palavra gentio, é proposital. Para o judeu, o gentio era alguém até desprezível, mas o que ele está dizendo é que é pela prática do bem ao gentio, é pela atitude de considerar o outro mais importante do que o eu. Como diz lá Paulo, né? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. É dessa forma que o discípulo leva os perdidos, segundo o texto que estamos lendo, a glorificarem a Deus, a reconhecerem que Deus é de fato o único e verdadeiro Senhor e que Jesus é o Salvador. Que é exatamente o que o texto nos diz, né? Observando as boas obras de vocês, que vocês praticam, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Perceba, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então não é por meio daquilo que de eu testemunhar, de eu falar aquilo que Deus faz por mim, que as pessoas glorificarão a Deus, mas é eu me colocar na condição de servo delas. De fazer o bem para elas, seja elas quem forem. Pessoas boas ou pessoas más. Os amigos ou os inimigos, não importa. É essa prática do bem que move o coração das pessoas a olhar para Deus e perceber em nós o Deus verdadeiro. Uma observação interessante é então que não agimos como Jesus para ganharmos elogios ou admiração das pessoas. Antes, agimos como Jesus, servimos o perdido, servimos, fazemos o bem para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que, de fato, através da nossa vida, eles conheçam que Deus é o amor e Jesus o Salvador. Veja isso comigo, que interessante. A conduta exemplar de boas obras e a prática de boas obras, ou a prática do bem, é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para quebrantar o coração, até mesmo daqueles que são hostis ao discípulo ou a você. Que é o que ele diz lá em cima. Ele fala de pessoas, lá no texto, ele fala de pessoas que acusam os discípulos de malfeitores. Mas quando eles olham as boas obras, são pessoas que chegam agredindo, eles chegam fazendo maldade contra a gente. Mas nós retribuímos com o bem, com a boa obra, com a solidariedade, com o amor, com o abraço, com o sorriso, com a humildade. Isso vai quebrantar o coração deles, com toda certeza, não é? Agora, se a nossa ação, as nossas boas obras, o agir com o bem, já quebrando o coração daquele que é hostil, imagina então o que essa maneira de viver pode causar nos nossos amigos, nos nossos vizinhos, nos nossos parentes. Perceba como isso é maravilhoso, como isso é grandioso. Por isso, eu quero nesta noite te encorajar a olhar para si
e perceber se a sua conduta tem sido exemplar no meio dos perdidos. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e perguntar: nós de fato temos realizado as boas obras, nos colocado como servos das pessoas, buscando fazer o bem para as pessoas e não em busca de nós mesmos? Será que não é esse o testemunho que o Senhor quer de nós? Muito mais do que falar sobre o que Deus fez para nós, é nos colocar à disposição do outro, a serviço do outro, em nome de Jesus Cristo. Certamente fará toda a diferença. O texto nos diz ainda, ele termina esse verso falando do dia da visitação. E aqui nos sugere o momento em que a graça salvadora de Cristo salva o perdido. E sim, a conduta do discípulo é como um arado nas mãos do Senhor para preparar a terra do coração do ímpio, para que este receba a semente das boas novas de salvação do Evangelho. Por isso, não vamos perder tempo. Vamos manter como discípulos uma conduta exemplar no meio dos gentios. E mais, seguindo o verso 13, por causa do Senhor estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigar, para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. O que Pedro está nos dizendo é, desta conduta exemplar, precisamos servir o perdido e ser exemplo a este perdido enquanto cidadãos, enquanto pessoas, nos sujeitando às instituições, nos sujeitando às leis, às autoridades. Sim, isso é bíblico. Romanos 13 fala isso. Toda autoridade é constituída por Deus. E nós devemos, sim, não ter uma atitude, uma postura de ofensiva para com as nossas autoridades. Sim, podemos ter uma crítica, podemos ter uma observação, podemos discordar, mas a nossa conduta, por ser exemplar, precisa ser visto como alguém que obedece, que respeita. Não importa quem seja. Porque assim é a vontade de Deus, como dissemos agora há pouco. A prática do bem silencia pessoas, silencia o insensato, aquele que não conhece a Deus. E a prática do bem é possível porque somos livres. Livres não para fazer o mal, mas exatamente livres para não sermos mais egoístas e vivermos como servos do Senhor. E tratar a todos com honra, como diz o texto. Amar os irmãos da fé. Ter no coração o temor do Senhor. E honrar. Aqui ele fala honrar o rei. Honrar as autoridades. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que essa palavra fique no seu coração de forma especial. Essa rápida palavra, né? Medir aqui deu 20 e poucos minutos. Mas que ela faça morada no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Deixa eu ver aqui se tem pedidos de oração. Eu não enxerguei nenhum aqui. Não vi nenhum pedido. Aqui tem um aqui, agradecendo a Deus, a Norma agradecendo a Deus pela recuperação da Andréia, que já está em casa. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos continuar orando pelo Ricardo também. E eu quero fazer um pedido também. Lá em Bebedouro, a igreja tem
né, um ministério com jovens com síndrome de Down. Chama Casa da Alegria. É um ministério muito bonito. E a gente sempre, como pastor, participa junto, né? Eu ia lá, tocava violão com eles. Mas recebi a notícia hoje de uma dessas moças que infelizmente faleceu. E chamava Dária. E eu conhecia, né? A Luana conhecia também. E vamos orar por essa família que está enlutada. Que Deus tenha misericórdia no nome de Jesus, né, irmãos? Deus ajude essas famílias, essa família, né, passar pela dor, isso é muito triste. Amém, queridos? Vamos ter um tempo de oração? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela meditação nela, Deus. Permita-nos, ó Pai, vivermos esta exemplar conduta de um discípulo, servindo ao próximo, Pai. Testemunhando o Evangelho, em nome de Jesus, ó Deus. Como igreja, possamos ser impactantes nessa sociedade perdida e às vezes até mesmo hostil. Possamos fazer diferença na cidade de José Bonifácio, para a glória e honra do Senhor, ó Deus. Pai querido, quero te agradecer pela vida da Andréia, que já está em casa, o Senhor cuidou dela, Pai. Peço que o Senhor abençoe a vida do pastor Ricardo, trazendo, papai querido, ele de volta à saúde e trazendo-o de volta ao ministério, para a glória do teu nome, Deus. E também orando pela vida e a família da Dária, Pai, que partiu, e agora a família precisa do teu conforto, do teu consolo, Pai. Cuida desta família, Pai. Ó Deus, traz a paz, preenche o vazio que fica agora, Pai. Em nome de Jesus. Cuida dessa família, Pai. Cuida, Deus, desse projeto lá em Bebedouro, da Casa da Alegria, Senhor. Daqueles jovens e das famílias deles. Em nome de Jesus, ó Deus. Pai, abençoe a nossa cidade. Abençoe a nossa nação, ó Deus. Abençoe, ó Deus querido, o teu povo, a tua igreja, espalhado nesse país e na face da terra, Deus. Traz um avivamento para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos? Bom estar com você, não vai embora ainda. Fique comigo, tem alguns avisos importantes. O primeiro é lembrar você que você pode, e será muito bom, você contribuir com a igreja. Não deixe de contribuir. A igreja ela tem muitos projetos, muitos planos, o conselho tem para essa igreja, né? Tanto na parte de ministérios, como na parte de estrutura, como na parte de crescimento, né? Vou só trazer uma pincelada aqui de uma conversa que eu tive com um presbítero aqui da nossa igreja, e nós começamos a falar, a pensar quantas cidades que existem ao nosso redor que poderiam ter uma congregação. Olha que coisa maravilhosa. A igreja poder ter uma congregação em cada cidade ao nosso redor aqui. Cidades que ainda não têm IPI, né? Para isso precisamos de recursos, né? Além de pensar em pintar a igreja, arrumar jardim, trocar aquele banner da igreja com horários novos, com os horários, com a programação da igreja. Precisamos, né? E não temos outra fonte de renda a não ser todos nós unidos, contribuindo com alegria, com amor pela igreja, com amor por aquele lugar que é seu, né? Que é nosso, lugar maravilhoso onde a palavra de Deus é pregada. Então abençoe a tua igreja em nome do Senhor Jesus. A gente precisa de equipamento, queremos melhorar as nossas transmissões, precisamos de equipamento, enfim, é muita coisa. Então ajude em nome de Jesus. Amém? Quero te fazer também um convite. Domingo agora nós temos Santa Ceia, às 9 da manhã e às 18 horas. 18 horas, a igreja estava cheia, chegou no limite. Foi algo lindo. De manhã estava linda também a igreja. Mas mesmo assim, eu quero te encorajar a orar por alguém, a colocar na presença de Deus um parente, um vizinho, um amigo, uma família, e convidar essa pessoa, convidar essa família a estar na igreja com você.
certo? E se você somente assiste online, não pode ir ao culto, e nós entendemos que muitas pessoas não podem realmente ir, eu quero te encorajar a orar para uma família, orar para uma pessoa e mandar o link, né? Mande o link, diga, olha, assista ao culto, está sendo uma bênção, assista lá. Vai ser maravilhoso, né? Se passa, você convida para vir assistir na tua casa. Olha que coisa maravilhosa. Não vai dar aglomeração, vai ser muito bom. Irmãos, a igreja anseia por crescimento, a igreja anseia por alcançar almas, por alcançar vida. E você é esse instrumento chave, esse instrumento de Deus para que vidas perdidas encontrem o amor de Jesus. Você é um instrumento de Deus para conectar famílias que ainda não conhecem a Cristo a este amor, ao amor do nosso Salvador. Por isso, seja encorajado, seja desafiado em nome de Jesus. Em agosto nós vamos ter um mês de evangelização, né? Mas você já vai orando, já vai convidando, porque em agosto nós vamos ter mensagens focadas na evangelização, como fizemos em abril. Vai ser um tempo especial, um tempo de Deus na vida dessa igreja, para crescimento, para glória, honra e louvor do nome do nosso Senhor. Amém? Domingo tem Santa Ceia, não perca esse tempo, esse momento de Deus. Amém, meus queridos? Eu acho que de aviso agora, eu acho que são só esses. Deus abençoe sua vida. Eu quero mais uma vez orar com você e ministrar a bênção de Deus sobre a tua vida. Se você puder, estenda a sua mão e eu quero orar por você. Ó Deus, abençoe cada família que está aqui conosco nesta noite, ó Pai. Abençoe, Deus eterno, os casamentos, os nossos filhos, nossos netos, ó Pai, os homens, as mulheres, os jovens da nossa igreja, Pai. Derrame, ó Pai querido, dos teus benefícios, ó Pai. Que a tua bondade encha os lares, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo e a comunhão do Espírito esteja sobre sua vida, hoje e sempre. Amém, querido. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.